Já foi lido o texto, né? Vamos ler somente o versículo 50, a parte B do versículo, né? Marcos capítulo 6, versículo 50, a parte B, que é o tema da campanha. Glória a Deus. Sou eu. Bem? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Podemos sentar glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Os queridos irmãos, agora finalizando o ano, né? Nós estamos aí no 5º elo da campanha e sempre o Senhor tem falado através das campanhas que nós venhamos participando, né? Todas as sextas-feiras Deus tem falado conosco. E tenho certeza que Deus colocou algo no meu coração nesta noite para transmitir para os irmãos, né? Alguns dos irmãos viajaram, outros já estão com os parentes, e até o pregador oficial da noite, né? Também viajou, né? Nós estamos aqui para substituí-lo, né? Mas Deus vai falar conosco. Eu creio que Ele já falou comigo, né? E nós vamos aqui estar repassando o que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração, né? Um tema onde o irmão Éder disse, né, que a gente não pode se gloriar das coisas que nós fazemos em prol da obra, né? Mas um tema bastante próprio para os nossos dias, né? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Muitas vezes nós ficamos aflitos, né? Eu já falei aqui em outra oportunidade que José teve sonho, né? Faraó teve sonho, o copeiro teve sonho, né? Muitos deles teve sonho, mas somente os irmãos de José, eles não tiveram sonho. Mas por quê? Porque eles estavam tentando destruir José e não tiveram tempo nem de sonhar. E por outro lado, Deus usou e abençoou grandemente a vida de José. E para nós entendermos aqui a parte, né, já foram pregados aí as outras 4 sexta-feiras, mediante esse texto, e Deus usa cada um de uma forma, né, de uma maneira, para que nós venhamos entender, né, alguns estudiosos da Bíblia, que para um texto tem que ter um contexto, porque senão gera pretexto, não é isso? Então nós vamos adentrar aqui a algumas palavras antes desse texto, para que nós venhamos entender, talvez, o que Marcos queria transmitir, né? Porque talvez, se for escrito na ordem cronológica, também ele queria explicar o que realmente tinha acontecido. E nós vamos voltar 2 epígrafes antes, né? Que é aquela partezinha em negrito que fica em cima, né? A morte de João Batista. Esse versículo aqui, tem de bom ânimo, Jesus anda sobre as águas, começa lá na morte de João Batista. Mas como assim, irmão Cleito, começa na morte de João Batista? Porque todos nós sabemos que João Batista era primo de Jesus. Então ele tinha uma proximidade com Jesus. Isabel, sua mãe, foi ter, Maria, né, foi ter com Isabel, mãe de João Batista, e eles tinham essa proximidade, não só de sangue, mas também de estarem presentes um na vida do outro. De certo ponto, né, Herodes, ele se envolve com a mulher do seu irmão Filipe, né, e de quebra veio logo a sua enteada chamada Salomé, né. E chegou um momento em que Herodes fez uma festa, né, para os reis, para os príncipes, e ali chegou a sua enteada Salomé, dançando muito bonito, e ele ficou maravilhado porque a sua enteada tinha dançado muito bem, e disse para ela: agora você pode pedir o que você quiser. E ela, talvez com a sua... não tinha, né, ali uma artimanha para machucar ninguém, para matar ninguém, para ofender ninguém. Ela chega para sua mãe, Herodias, e diz para ela: mãe,
o que eu peço para o rei, que ele falou que eu posso pedir tudo o que eu quiser. Ela falou para ela assim, olha, pede a cabeça de João Batista. Mas todos nós conhecemos que João Batista ele tinha batizado Jesus, era conhecido na sua época, e Herodes tinha ele como profeta daqueles dias. E de maneira nenhuma, se ele não tivesse dado a palavra perante os reis, aos príncipes, de maneira nenhuma ele entregaria João Batista, assim como ela tinha pedido. Mas ela disse, olha, eu quero a cabeça de João Batista em uma travessa, em uma tigela, assim seja. E o rei, para honrar a palavra que ele tinha dito, ele mandou que os seus soldados o degolassem, então entregaram ali a cabeça de João Batista para a sua enteada Salomé. E na outra epígrafe, Jesus conta, Marcos conta o que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes, aonde os discípulos também estavam juntamente com Jesus, os discípulos estavam próximos de Jesus, os discípulos estavam vendo o que estava acontecendo com Jesus, mas talvez os discípulos não tinham entendido quem era Jesus. E ali eles perceberam que a multidão estava aumentando, que a multidão tinha muitas pessoas, e de maneira nenhuma eles conseguiriam alimentar todas aquelas pessoas. E essas são passagens muito conhecidas dos leitores da Bíblia. E ali Jesus, mais uma vez, faz a multiplicação dos peixes e dos pães, sendo que as pessoas comeram e ainda sobraram, 12 cestos cheios de comida, porque 5.000 homens comendo mesmo. E ainda sobrar alimento, porque Jesus tinha multiplicado de 5 pães e 2 peixes. É só Jesus para fazer esse tipo de milagre. E os discípulos estavam presenciando esses acontecimentos que Jesus estava fazendo perante toda a população de Israel. E aí, eles chegam ao ponto de talvez o inimigo querer colocar no coração deles algo para que eles se vangloriassem, nós estamos do lado de Jesus. Jesus, ele alimenta 5.000 pessoas e ainda sobra muita comida. E Jesus diz para os discípulos, ora, agora vocês vão, no versículo 45 diz, olha, e Jesus os obrigou, os discípulos, a subir no barco e passar adiante do outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, para que o espírito do inimigo não entrasse nos discípulos e talvez colocar no coração deles, nós somos muito importantes, nós estamos do lado de Jesus, E o inimigo, ele quer isso, ele quer colocar talvez certas situações no coração do ser humano para que ele se engrandeça e que ele não venha reconhecer o poderio de Deus na vida dele e também das pessoas. E Jesus os despede, os discípulos, e diz, olha, vá pelo mar da Galileia, vá adiantando o caminho, porque depois eu vou. E se Jesus estava mandando, porque Jesus conhecia todas as coisas. Mas para eles, para os discípulos, talvez eles não tinham entendido ainda, muito menos como é que vai fazer. Como é que nós estamos indo à frente e depois ele vai? Qual transporte que ele vai? De que maneira que ele vai? Mas assim eles foram para o outro lado. E eles foram, e Jesus ficou orando. Talvez para que Deus viesse repreender aquele espírito de egocentrismo no coração que pudesse o inimigo colocar no coração dos discípulos. Porque o inimigo, ele tenta de várias formas, ele coloca setas, ciladas no coração das pessoas. O próprio inimigo tentou Jesus, no deserto, porque ele queria colocar algo que viesse a corromper os planos de Deus através de Jesus. Ele diz, olha, levou Jesus para o deserto e disse para ele, olha, te joga daqui, porque os seus anjos,
te segurarão. E Jesus o repreendeu. Depois levou para o pináculo do templo e diz: olha, daqui você vê todos os reinos da terra, e eu te darei todos esses reinos se prostrados me adorares. E Jesus mais uma vez o repreende, porque o inimigo queria de qualquer forma, de qualquer maneira, atrapalhar os projetos de Deus através de Jesus Cristo e também na vida dos discípulos. E os discípulos seguiram a remar para o outro lado, e então começaram ali os ventos fortes, começaram ali a acontecer algumas dificuldades na vida dos discípulos, né? E o mar da Galileia, ele, por ser abaixo do nível do mar, da mesma forma o Mar Morto, que ele é abaixo de todos os mares, cercado de montes, é propício para que venha acontecer vendavais, né, tempestades, e os discípulos foram caminho para o outro lado, o lado de Betsaida. E ali começaram a aparecer as dificuldades, começaram a aparecer algumas situações em que os discípulos talvez imaginavam assim: olha, se Jesus, na outra tempestade que Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, ele estava conosco, nós passamos por um sufoco, por uma tamanha dificuldade, nós passamos por um medo tremendo, e agora sem Jesus no barco, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos atravessar? Como é que nós vamos estar? E talvez nós ficamos pensando talvez dessa forma: quando Jesus estava no barco, nós passamos por dificuldade, por aflição, mas ele repreendeu o mar, ele repreendeu os ventos, e nós passamos a tempestade. Mas agora, quando Jesus não está no barco, talvez fica o medo, fica a dúvida, fica aquela questão de que nós não vamos conseguir. E os discípulos começam a remar, e sabiam que estava sendo tudo contrário, o vento estava contrário, a tempestade estava muito forte, e de repente apareceu alguém próximo do barco. E naquela época eles tinham duas situações para acreditar: ou era uma mitologia fenícia, né? Alguns dizem que era um grande peixe, um dragão, né? Diz que ele tinha 7 cabeças, um tal de Leviatã, e ele aparecia de várias formas. Então eles poderiam talvez acreditar que era Leviatã, uma das suas cabeças estava ali amostrando, e por isso que o texto diz que talvez poderia ser um fantasma. Fantasma esse que os judeus eles acreditavam que após a morte, ainda a alma da pessoa ficava 3 dias peregrinando em volta do corpo, próximo do corpo. Sendo que o próprio Jesus ressuscita Lázaro 4 dias depois, para provar para os judeus que tinha passado os 3 dias da qual eles acreditavam. Então, será se não era Leviatã? Também não era ali a alma, né? A alma que estava vagando. A alma de quem? Do próprio João Batista, que Herodes tinha crucificado e entregado na cabeça dele para Salomé, a sua enteada. Talvez, né, os discípulos tinham vivenciado aquilo que estava acontecendo. Então ele diz: olha, mas não pode ser João Batista, porque Herodes o matou. Não pode ser Leviatã, mas também, será quem pode ser? Será se é Jesus? E todos eles ali estavam no barco, talvez com medo da situação que poderiam enfrentar, da situação que eles estavam presenciando e vendo, né? Então Jesus chega para eles e se identifica. E Pedro, né, por sua altivez, ele diz: Senhor, se for realmente o Senhor, deixa com que eu vá até o Senhor. E eu fico pensando mais por que Pedro, ele tomou essa decisão de ir ter com Jesus, porque Jesus estava no meio do mar, sendo que Jesus que ia acompanhar o barco.
qual seria o interesse dele ir do meio do mar? Né? Se Jesus estava caminhando para o barco, mas ele diz: Senhor, deixa com que eu vá a ti. E talvez eu possa entender essa palavra com alguém que está dentro do barco, dizendo para Pedro, como fosse nós nos dias de hoje, né? Alguém que está do nosso lado pode dizer assim: ah, mas você não vai porque você não vai conseguir. Você não vai porque você vai afundar. Você não vai porque você vai morrer afogado. Você não vai porque as dificuldades vai ser maior. E os discípulos estavam dentro do barco e talvez ali poderia estar Judas e Tomé, não acreditando que realmente era o Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Jesus, aproximando dele, diz: olha, pode vir até mim, Pedro. Eu imagino Jesus falando: pode vir, pode vir. Mesmo naquela dúvida, os discípulos talvez dizendo: olha, pode ser Leviatã, pode ser o fantasma de João Batista. Mas Pedro, com a fé que ele tinha, né? Ele diz: não, eu vou ao encontro de Jesus. E em uma outra oportunidade eu disse aqui, né, que Jesus chama Pedro de homem de pouca fé, e Pedro andou sobre as águas, e nós que não andamos sobre as águas, qual é o tamanho da nossa fé? Não é verdade? Então Pedro, ele começa a andar sobre as águas, algo sobrenatural começa a acontecer na vida, na presença dos discípulos, através de Pedro. E ele começa a dar um passo, começa a dar um outro passo ao encontro de Jesus. Mas talvez, quando ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele começa a ouvir a voz, talvez, de quem estava dentro do barco e dizer: olha, você vai afundar. Olha, você não vai conseguir. Olha, você não adianta ir porque pode ser um Leviatã. Você não vai porque pode ser um fantasma de João Batista. E ele começa a ouvir as pessoas que estavam dentro do barco e esquecer para quem ele estava olhando. E muitas vezes, quando nós caímos em algum tipo de situação, talvez é porque nós esquecemos o nosso foco e começamos a ouvir as armadilhas, as ciladas que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Aleluia. E nós estamos com os olhos fitos em Jesus. De maneira nenhuma nós podemos desanimar de encontrarmos a Jesus. Certa vez alguém disse para o pastor e falou assim: pastor, tem muitos problemas na igreja, eu não consigo mais estar nessa igreja, então eu vou sair dessa igreja e vou para uma outra igreja. E o pastor disse assim: olha, meu filho, tu pega um copo com água, durante o culto dá umas 3 voltas em volta, né, dos irmãos, e tu não deixa a água derramar. Aí o irmão, ó, a água não derramar, deu umas 3 voltas no culto. Aí ele falou assim: e aí, tu deu as 3 voltas no culto? Eu dei as 3 voltas. Tu viu alguém falando mal do outro? Você viu acontecendo isso e outro? Não vi não, pastor. Pois é, porque o seu foco estava no copo com água. Então, a partir do momento que nosso foco é Jesus, de maneira nenhuma as ladainhas, as conversinhas, as fuxicas, né, vai atrapalhar o nosso foco de encontrarmos Jesus. E Pedro, ele estava com o propósito de encontrar Jesus, andando sobre a água, algo sobrenatural na vida dele. Mas talvez ele comece a ouvir a voz de Tomé, né? O texto não diz, mas eu posso conjecturar, porque Tomé não tinha tanta fé assim, né? E começa a ouvir talvez a voz dos outros discípulos: olha, você não vai, rapaz, você vai arrumar problema, né? E ele começa a ir. Mas quando ele começa a ir, ele começa a afundar e ele diz: Senhor, se tu és o mesmo Jesus, me socorre. Me socorre. Agora você imagina, meu irmão, tendo a dúvida se era um fantasma, tendo a dúvida se era um monstro, um Leviatã. Acho que muitos de nós, de maneira nenhuma, sairíamos do barco.
talvez muitos de nós, de maneira nenhuma, sairíamos do barco para saber se realmente era Jesus, se era um fantasma ou se era o Leviatã. E ali, o texto diz que perto da 4ª vigília da noite, né, já era de madrugada, Jesus sobe no barco e os discípulos, o que eu fico assim, ainda não compreendo da parte dos discípulos, talvez seja a falta de fé que os discípulos tinham, né? O versículo 52 diz assim, olha, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, da epígrafe atrás, né? Os milagres da multiplicação dos pães. E aí no versículo 54 ele diz assim, olha, e saindo eles do barco, logo o reconheceram. Então Jesus vai diante deles no mar, no meio da tempestade. Jesus entra no barco, Jesus salva Pedro porque estava afundando. Jesus entra no barco e ele só o reconhece depois que eles chegam do outro lado. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Eu fico pensando talvez a incredulidade dos discípulos diante do Jesus, da qual eles estavam todos os dias próximo a ele, vivenciando os seus milagres, vivenciando tudo que estava acontecendo próximo de Jesus. E eu fico pensando também a fé que nós temos no próprio Jesus, na qual nós não vimos, na qual nós não presenciamos assim para pegarmos, mas nós presenciamos através da sua palavra e do poder do Espírito Santo na minha e na tua vida. Glória a Deus. E é esse Jesus na qual nos resgatou de um lamaçal de pecado para que hoje nós pudéssemos estar aqui diante da sua presença. Aleluia, Deus. Aleluia. Tende bom ânimo. Não temas, sou eu. Jesus disse. Aleluia. Não temas. Muitas vezes nós ficamos tementes com as aflições, com as dificuldades, mas talvez nós deixamos o nosso foco. Paramos para ouvir as vozes de quem está no barco, mas nós não ouvimos a voz do Espírito Santo que está falando conosco. Certa vez um jovem rapaz estava tinha marcado uma entrevista de emprego, e ele estava meio barbudo, meio cabeludo, e ele tinha 20 reais. E ele falou para sua esposa, olha, eu vou cortar o cabelo porque na segunda-feira eu quero ir um pouco mais formal para essa entrevista. E quando ele estava saindo para ir para o salão, a menininha dele, a filha dele, disse, papai, eu quero fruta, eu quero umas frutas. E o único dinheiro que ele tinha era o dinheiro de cortar o cabelo. Então, quando ele chegou no salão, ali o cabeleireiro começou a cortar o cabelo dele e o Espírito Santo do Senhor falou no coração do cabeleireiro e diz assim, olha, o dinheiro dele para você não tem valor hoje. E aí ele continuou cortando o cabelo. Depois que terminou de cortar o cabelo daquele homem, ele disse assim, olha, hoje é um presente do meu salão para você, né? Eu não vou te cobrar. Ele imediatamente, quando saiu, né, agradeceu e saiu lá fora, foi para o mercado, comprou umas frutas e levou para sua filha. Quando chegou em casa, a esposa já pergunta logo, né, você estava mentindo para mim, né? Você falou que só tinha dinheiro de cortar o cabelo, já chega aqui com o cabelo cortado e com frutas? Aí ele foi explicar a situação, né? Disse, olha, eu fui cortar o cabelo com o único dinheiro que eu tinha. Chegou lá o dono do salão e disse que não precisava pagar, porque era um presente do salão, e eu trouxe aqui as frutas para a minha princesa. Nós também somos assim. Talvez nós não ouvimos a voz do Espírito Santo e queremos ouvir a voz de quem está no barco para nos desanimar. Então nós venhamos estar com os nossos ouvidos atentos
né, para ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco, nos direcionando, nos guiando, nos motivando, nos incentivando a fazer o seu ID, anunciar a tua palavra, a fazer algum trabalho, fazer alguma decisão, fazer o que for. Nós venhamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo e que nós venhamos deixar a voz de quem está no barco de lado e que nós venhamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus até a volta dele para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz que eis que as mãos do Senhor, né, não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para nos ouvir. Entrega, né, as suas petições, entrega os seus planos para Deus, entrega os seus projetos para Deus, né, porque Ele é maior, Ele é melhor para fazer além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Quando você for entender e compreender o que Deus tem feito e vai fazer ainda na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai dizer assim, olha, é esse Jesus que eu sirvo, é esse Jesus que me escolheu para estar aqui hoje em Bridgeport, é esse Jesus da qual eu vou ganhar almas para Ele, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Doutor dos doutores, é esse Jesus da qual me resgatou para fazer a sua obra. E hoje, nesse quinto elo de campanha, eu convido você a ficar de pé. Nós vamos estar orando, né, para que o Espírito Santo nos direcione a ouvir somente a voz dele e que nós venhamos deixar a voz de quem está no barco, para que nós não venhamos perder o nosso foco, que é Cristo Jesus. Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, graça nós te damos, Senhor, por esse momento feliz de estarmos diante da tua santa presença, Senhor. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, diante da tua santa presença, Senhor, a qual nós estamos apresentando a cada um deles, Senhor. Eles têm apresentado os seus projetos, eles têm apresentado, Senhor, as suas dificuldades, mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é tão bondoso que pode carregar os nossos fardos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, Senhor, para conosco. E o Senhor possa estar, Senhor, ouvindo a oração dos teus filhos, o Senhor possa estar entregando, Senhor, um milagre na vida, Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe o que cada um está pedindo, o que cada um está precisando. O Senhor possa estar abençoando grandemente, Senhor, para que depois eles venham contar, Senhor, não para se engrandecer, mas para que o seu nome seja engrandecido neste lugar, papai. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, todo mal seja repreendido, toda enfermidade caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.